Olá, meus irmãos, meus amigos. Ontem nós falamos sobre o sermão duro, o pão da vida. Hoje nós vamos falar que eles se escandalizaram. Hoje a situação deles vai piorando. Nós vamos ver o verso de número 61. Diz assim, ó. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes, isto escandaliza-vos? Isto escandaliza-vos? Jesus, conhecendo os corações, sendo Deus, o que ele já tinha mencionado, ele sabe o seu pensamento nesse instante, ele sabe o que você está passando, ele sabe o que você vai pensar amanhã, se você estiver vivo. Ele sabe, que vai pensar daqui meia hora. Jesus sabe tudo. Então veja, ele conhecendo os pensamentos, isto escandaliza-vos? Falar sobre vida eterna escandalizou. Falar sobre eternidade escandalizou. Isso é coisa do inimigo. Olha, as denominações todas ensinam que o salvo pode perder sua salvação. Se você tiver dúvida em algum texto, pode mandar no meu privado, qualquer texto da Bíblia. Qualquer um. Assunto que eu gosto muito, não tem texto que parece que pode perder a sua salvação. Mas nenhum texto mostra que o salvo pode perder a salvação. Parece. E eu explico para você o que é que aquele texto diz. É texto fora do contexto. É interpretação humana. Isso escandalizou falar sobre vida eterna, escandaliza até hoje as pessoas, algumas denominações, na eternidade, que se ele pecar, e o pecado é superior ao sangue de Jesus Cristo? E o pecado pode mais do que o sangue de Cristo? Olha o que Jesus vai dizer para eles na sequência. Vocês estão escandalizados porque eu falei que eu sou o pão da vida, que quem provar de mim vai viver para sempre, que eu falei que eu sou o pão que desceu do céu. Vocês estão escandalizados com isso? Olha o que Jesus vai dizer para eles agora na sequência, verso de número 62. Que seria, pois, se visse o Filho do Homem para onde primeiro estava? Que seria, pois, se visse ver o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro ele estava? O que vocês iriam dizer agora, se vocês me vissem em ascensão aos céus? Jesus continua, verso 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. O que eu falei para vocês é algo espiritual, não é algo material, igual o maná no deserto, nem a vida material que vocês têm nessa terra. Eu não estou prometendo esse tipo de vida, eu estou prometendo uma vida eterna. Depois dessa vida, se vocês não aceitarem a vida eterna que eu estou prometendo a vocês, que eu fiz o sacrifício por vocês, vocês irão para uma eternidade no inferno. Uma condenação no inferno. Mas se vocês aceitarem a vida que eu estou oferecendo, vocês têm vida eterna com o Pai, com o Filho, com o Espírito. O que você escolhe? Eles se escandalizaram porque Jesus estava falando de vida eterna. Quantos estão escandalizando hoje ainda quando se fala em vida eterna? Se a vida é eterna, eu vou falar de qual tipo de vida? Vou falar de uma vida temporária? Vou falar de uma vida que se perde? Não, se Jesus prometeu vida eterna. Verso de número 64. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que criam e quem eram os que havia de entregar. Jesus olhou e disse, tem uns no meio de vós que não creem. Você está em qual time? Daqueles que têm a vida eterna que crê ou daqueles que não creem, que vão para o inferno? Em qual time você está? Creia no Senhor Jesus Cristo. Se entrega a Ele hoje e você terá o seu nome escrito no livro da vida. Não espere pelo amanhã. Pode ser tarde demais. Verso de número 65 diz, e dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Verso 66, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Depois que ele pregou o sermão duro, muitos foram embora. Por quê? Muitos estavam atrás de coisas materiais, estavam atrás do pão perecível, não o pão espiritual, não a vida eterna, não a eternidade. Muitas pessoas estão na igreja atrás de coisas perecíveis, atrás de bens materiais, atrás de coisas terrestres. E Jesus mostra coisas celestes, Jesus mostra a vida eterna nos céus, eterna com Deus. Somente os salvos têm essa convicção.
porque sabe que tem um nome escrito no livro da vida. Muitos abandonaram. Em qual time você está? Nos que estão deixando ou naqueles que estão marchando, seguindo em frente? Porque nunca esteve atrás de Cristo por coisas materiais, mas sim pelas coisas espirituais. Pense nisso. As igrejas hoje ensinam tantas coisas materiais, tantos bens materiais, à procura de tantas coisas que vão ficar aqui nesta terra. Mas as almas que nós ganharmos, essas irão subir, irão para o céu. Verso de número 67. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirai-vos? Jesus olhou para os 12 agora, Pedro, João, todos os demais estavam ali. Vocês também vão embora? Olha o sermão de Jesus. Vocês também querem ir? Aí Pedro diz, Senhor, jamais. Para onde iremos? A verdade está em ti. Olha lá, verso de número 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido, conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Tu és o Cristo, ele não responde, tu és Jesus. É muito importante, já tratamos sobre isso. Ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Jesus é o Cristo para você? Ele é Deus? Ele é o Salvador? Se Ele é o Salvador, e se você se entregou a Cristo, você só se entregou uma vez e não precisa nenhuma segunda. Teu nome está escrito no livro da vida. Mas se você não fez isso ainda, nesta noite reconheça que Ele é o Cristo. Se entrega a Ele para a salvação eterna. Fora isso, é condenação no inferno. Pense nisso. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse dia, por esse momento. Obrigado pelas almas que assistem e ouvem estas mensagens. Pai eterno, fala ao coração de cada um no poder do Espírito Santo. Alimenta estas vidas, ó Deus, e aquelas que ainda não te conhecem, que possam tomar a decisão mais importante da vida. E aquelas que já se conhecem, ó Deus, que possam expandir as mensagens para aquelas almas que ainda não tomaram esta decisão. E que assim essas mensagens possam chegar até os confins da terra. Derrama um bênção especial sobre cada um. Eu te oro, te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.